tema recorrente nos meios religiosos, a salvação ainda é um enigma para muitos. Mas o que significa ser salvo? Quais os critérios para determinar a salvação de uns e a condenação de outros? Há predestinados à salvação e outros à condenação? São perguntas para as quais uns já têm resposta pronta e acreditam piamente nelas, enquanto outros não têm resposta e também não estão interessados ou preocupados em encontrá-las. Para Francis Bacon, filósofo inglês do século XVI, acreditamos mais facilmente no que gostaríamos que fosse verdade. Assim, nós rejeitamos as coisas mais difíceis pela impaciência ou inapetência para pesquisar, fugimos das coisas sensatas porque elas diminuem a nossa esperança e frustram a nossa expectativa, evitamos as coisas mais profundas da natureza por superstição, aceitamos mais facilmente aquelas coisas que são comumente aceitas por deferência à opinião geral, à opinião comum. Ou seja, inúmeras são as razões pelas quais contaminamos e embotamos o nosso entendimento e, consequentemente, a compreensão da nossa realidade existencial. Entretanto, é natural e compreensível que todos se permitam guiar por suas crenças. Como espíritas, nós nos guiamos pelos postulados kardecianos, embora permaneçamos com a liberdade e o direito de adotar outros princípios. Numa pesquisa rápida sobre como outras doutrinas entendem o conceito de salvação, encontramos aquelas para as quais Deus exerce total controle sobre as criaturas, determinando de antemão quem será salvo ou condenado. Para uns, Deus designaria a salvação pela graça, pela eleição incondicional. Para outros, a condenação eterna pelos pecados, inclusive pelo pecado original. Para o Espiritismo, esse entendimento confunde os conceitos de predestinação e onisciência divinas. Pela predestinação, Deus saberia quem será salvo, porque ele já teria escolhido. Da mesma forma, Deus também saberia quem seria condenado, porque ele também já teria destinado esse indivíduo, esse espírito, ao suplício eterno. Nos dois casos, tudo passaria pela escolha e pela decisão de Deus, pela decisão divina. Para o Espiritismo, isso configuraria inaceitável contrassenso, na medida em que Deus cria o ser humano dotado de livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que interfere na sua vida, na sua existência, fazendo praticar o bem ou o mal, oferecendo o paraíso ou o inferno eterno. Por outro lado, a onisciência divina acompanha a imanência pela qual Deus está presente em tudo. Assim, o conhecimento prévio de Deus se deve à sua onisciência e eternidade, e não a uma vontade própria de Deus em querer saber de cada coisa. Porque se assim fosse, não haveria responsabilidade nem mérito ou demérito no comportamento do espírito, no comportamento dos indivíduos. Em última instância, tudo seria atribuível ao próprio Deus, o sucesso ou o insucesso de cada indivíduo. De acordo com o Livro dos Espíritos, especificamente a questão 121, Deus, que é soberanamente justo, não poderia ser parcial, criando seres privilegiados em detrimento de outros seres abjetos e censuráveis. Deus, para o Espiritismo, Deus nos criou todos em igualdade de condições e nos dotou de razão e liberdade para que façamos nossas próprias escolhas, de modo que cada um tenha o mérito ou o demérito de suas obras.
Aqueles que seguem o caminho do bem ou do mal não o fazem por imposição divina, mas por opção própria, em função de suas crenças, de suas experiências e de suas escolhas. Afirmam ainda os Espíritos, na questão 861 do Livro dos Espíritos, que ninguém é predestinado ou predeterminado ao mal nem ao bem. Por isso, a salvação é o resultado da atividade de assimilação das leis divinas, o que se dá mediante o processo palingenésico, ou seja, pelo processo de reencarnações sucessivas. Com efeito, a pluralidade das existências é a ponte que Deus, em sua justiça perfeita e infinita misericórdia, disponibiliza às suas criaturas para que possam transpor o fosso da ignorância natural que as prende aos prazeres e vícios da matéria, para que possam acessar o caminho ou os caminhos que conduzem às virtudes celestiais. Nesse sentido, o Espiritismo entende que a salvação é o estado de espírito decorrente do processo contínuo de aprimoramento intelectual e moral, tendo em vista a melhor conexão com o divino, bem como a maior participação de encarnados e desencarnados na construção e manutenção do reino de Deus em cada criatura. Em outros termos, para o Espiritismo, a salvação pode ser compreendida como a libertação do espírito das paixões terrenas e a aproximação de cada um de nós da perfeição moral representada por Jesus Cristo. É assim que a doutrina espírita, que a filosofia espírita entende a lógica da salvação.